Como eu falei no vídeo anterior, né, sobre uma pessoa que escreveu num campo de concentração de Auschwitz, e essa frase foi descoberta no término da guerra em 1945, a frase dizia: "Se Deus existe, ele terá de implorar o meu perdão." Fecha aspas, né? Então essa frase, ela foi escrita nas paredes do campo de concentração de Auschwitz, uma frase ali na Polônia, né? Então houve uma pessoa que ficou muito assustada, decepcionada com tudo que viu, e realmente na Segunda Guerra Mundial atrocidades ocorreram em toda a Europa, inclusive na região lá da Ásia, né? Na região da Ucrânia, teve o massacre de Babi Yar. Foi assim, em 36 horas, os nazistas cercaram a região de Kiev, e eles, na Ucrânia, né, eles mataram 33 mil judeus. Por que os judeus foram massacrados desta forma? Porque Deus permitiu tamanhas abominações, tanto massacre assim contra esse povo. Por que eles são tão perseguidos assim? Bom, o capítulo 28 de Deuteronômio explica em parte. Lá diz que eles fizeram um acordo com Deus e juraram, né, fidelidade ao Deus do antigo Israel, o Ser Supremo, cujo nome é Jeová. E Jeová disse que, de fato, se eles obedecessem o mandamento de Jeová, o versículo 1 diz assim: "Se você, sem falta, escutar a voz de Jeová, seu Deus, tendo cuidado de cumprir todos os seus mandamentos que lhe ordeno, Jeová, seu Deus, certamente o exaltará," ou seja, colocará alto acima de todas as outras nações da terra. E aí Deus fala de uma série de bênçãos que viriam. Por outro lado, caso eles violassem o pacto da lei, o acordo que eles fizeram, né, no dia da congregação, quando Moisés reuniu o povo, e eles ouviram a voz de Deus falar diante do Monte Sinai, então eles juraram fidelidade ao Deus de Israel e depois começaram a se curvar diante de outros deuses, objetos de prata, de ouro, madeira, né, e eles ofenderam o Deus de Israel. E o próprio Deus fala no capítulo 28 de Deuteronômio a maldição que viria caso eles fizessem isso. Ele disse assim: Jeová fará com que você seja derrotado diante dos seus inimigos. Você os atacará em uma só direção, mas fugirá deles em 7 direções. E você se tornará motivo de terror para todos os reinos da terra. De fato, gente, o que aconteceu é que muitas pessoas não entendem que o próprio Jesus disse sobre o Israel carnal, hoje o povo de Israel. Em Mateus 21:43, Jesus disse: "É por isso que eu lhes digo, o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a uma nação que produz os seus frutos." Essa nação hoje é o Israel espiritual. Não é o Israel necessariamente ali carnal. A pessoa nasce em Israel, é descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Não são mais judeus esses para Deus. Judeus, tanto é que Paulo, na sua carta, em Gálatas 3:27 ao 29, ele fala: se você pertence a Cristo, aí sim é descendente de Abraão. Aí sim é descendente de Abraão. Não há nem mais judeu, nem tem mais judeu, nem tem mais grego, Paulo fala. Ou seja, não importa mais se a pessoa é um judeu natural ou um israelita nascido lá em Israel, não importa mais. Agora Deus ele olhou para o Israel carnal, aliás, o Israel espiritual e não o Israel carnal. É fantasiosa a ideia de que os textos de restauração de Israel se cumpram no Israel carnal. Não. Esses textos lá dos profetas maiores se cumprem no Israel espiritual. Hoje, pessoas de todas as nações que adoram a Deus, fazendo as coisas, seguem o exemplo de Jesus, fazem aquilo que Jesus mandou, pregar as boas novas do reino. Essas pessoas são o Israel de Deus, né? Isto é, o grupo seleto que faz parte do reino, que vão para o céu. Esses são o Israel de Deus. E tem as pessoas também que têm a esperança de vida eterna numa terra paradísica. A terra há de se tornar um lugar de paz e sossego. Mas enquanto isso, a terra está passando por muitas coisas horríveis. Porque quem governa aqui, quem é? O capítulo 14 de João fala, né, que quem governa o mundo é o inimigo da vida eterna, o inimigo de Deus, porque nós lemos ali em João 14:30, Jesus disse: "Vamos embora daqui porque o governante deste mundo está chegando, levantai-vos." Ele não tem nenhum poder sobre mim, ele diz na passagem. Essa passagem não é compreendida pela maioria dos líderes religiosos, pastores nos cultos. Eles estão envolvidos na política partidária. Eles não entendem porque na Bíblia deles a palavra foi vertida príncipe. Aí ficou obfuscado, né? Mas se você pegar versões melhores que verteram a palavra grega archon, a palavra grega archon, que ali aparece no dicionário, por exemplo, o léxico de Tyre, diz archon, governante, é a primeira definição. O Devine, archon, governante. O Gingrich, o léxico de Gingrich, Dunker, né? Lá diz archon, a palavra grega governante. Então, Jesus falou: governante desse mundo está chegando. Vamos embora daqui. João 14:30. Então Satanás é que é o governante invisível desse mundo.
Por isso que o mundo está assim. Você quer colocar na conta de Deus, aí vem um espertão, né, um espertalhão e diz assim: onde Deus estava quando os judeus foram massacrados? O Deus que a Bíblia diz que governa aqui embaixo, é 2 Coríntios 4,4, fala de Satanás e diz: o Deus desse sistema de coisas tem cegado a mente dos incrédulos. Quem é esse Deus mencionado em 2 Coríntios 4,4? Pega a sua Bíblia e leia. Lá fala, Satanás chama ele de Deus, o Deus que está governando aqui embaixo. É por isso que o mundo está cheio de enroladores, embusteiros, enganadores da mente, né? Religiosos que falam em Jesus todo o tempo. Estão querendo tomar dinheiro do povo, estão querendo divulgar mentiras religiosas. Então Satanás governa, dominou o sistema religioso, o sistema político e esse mundo louco pelo dinheiro ganancioso, o sistema político comercial ganancioso. Então, na verdade, o Israel carnal, ele é uma nação como qualquer outra hoje. Até porque no ano 70 perdeu-se totalmente as genealogias quando Jerusalém foi destruída. Jesus mesmo disse, né, em Mateus 23:37, Jerusalém, Jerusalém, matadora de profeta e apedrejadora dos que lhes são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das vossas asas, das suas asas, né? Mas vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos fica abandonada. Então a casa de Israel ficou abandonada. Então eles foram massacrados no ano 70, mais de 1 milhão de mortos. E depois, quando chegou o tempo do apóstolo João falecer, né, por volta do ano 100, ali parou de ser escrita a Bíblia, ele escreveu o Apocalipse e as cartas, né, naquela época. Aí depois, quando entrou o início do século II, ano 130 em diante, 135, o imperador Adriano, ele fez uma caça, porque teve uma oposição, uma rebelião judaica chamada Rebelião de Bar Korba, onde um judeu chamado Bar Korba queria perseguir e matar os romanos. Eles armavam emboscadas, então os judeus foram massacrados pelo imperador Adriano, que proibiu falar o nome de Jeová, o nome de Deus, né, o Deus dos judeus, que em hebraico é Yehová. Você encontra nos manuscritos a vocalização para se ler Yehová, e não tem problema falar Jeová em português, porque em português tem letra J, né? É um recado que eu dou para um monte de apedeutas que fica repetindo aí. Não tem J em hebraico, mas tem em português, né? Em hebraico nós encontramos o nome de Deus vocalizado para ler Yehová. Então, o Deus da Bíblia, ele não tem nada a ver com todo esse sofrimento que recai sobre os judeus. Em parte é porque Satanás é o que governa esse mundo, né? 2 Coríntios 4,4 chama ele de o Deus desse sistema de coisas. Também nós lemos em Mateus 4 e também Lucas 4, 9 e 10, Satanás ofereceu os governos e falou: tudo isso te darei porque me foi entregue, eu dou a quem eu quiser. Se tu te prostrares diante de mim em um ato de adoração, tudo será teu. Jesus, ele disse, está escrito lá em Deuteronômio 6,13, é somente a Jeová que se deve adorar e somente a ele prestar culto. Então Jesus ali viu que Satanás ofereceu os reinos do mundo, então Satanás é que está governando aqui. Acabei de citar João 14,30, o governante desse mundo está chegando, vamos embora daqui, Jesus falou. Então você entende agora por que tanta coisa acontece, principalmente com o povo judeu? O povo judeu violou o pacto, violou o acordo de servir a Jeová, e aí foram realmente vítimas da maldição predita no capítulo 28 de Deuteronômio. Sim, é isso que aconteceu. Então, muitos acham que Israel hoje é o povo de Deus. Mas, gente, olha, no ano 130, 135 ali, os romanos passaram na Judéia e massacraram, segundo o historiador Cássio Dio Cossianus, 500.000, 500 mil judeus foram mortos. Eles saíam matando geral, os romanos. E Jesus tinha avisado, não fiquem na Judéia, porque serão dias de executar julgamento. Por quê? Porque os judeus, eles mataram não só Jesus, o Filho de Deus, enviado por Deus para resgatar a humanidade da condição da morte, mas matavam os profetas. Então, o povo judeu perdeu o favor de Deus, conforme Mateus 21:43. O reino de Deus será tirado e será dado a uma nação que produza os seus frutos. E Mateus 23:38, eis que a vossa casa vos fica abandonada. E ele falou, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E realmente Jesus falou isso no ano 33, quando foi no ano 70, Jerusalém foi destruída. E até hoje não foi reconstruído o templo e nunca mais será. O templo mesmo com toda a sua glória e Deus abençoando, não tem como. Então o Israel que hoje existe é o Israel espiritual. Percebeu? Então é assim, todo esse sofrimento que os judeus estão passando é de longa data. Na Idade Média eles foram perseguidos na região da Espanha, por exemplo. Os muçulmanos passavam e limpavam onde tinha judeus e mataram em grande número. Infelizmente isso aconteceu com o povo judeu. A conta de todo esse sofrimento não deve cair para Deus. Deus não tem nada a ver com isso.
Quem faz isso, quem é o culpado disso é o inimigo Satanás, o diabo, o Deus desse sistema de coisas. Infelizmente,